Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um estudo da série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje, vamos mergulhar na mensagem para a igreja de Tiatira, uma carta cheia de elogios, mas também com uma advertência muito séria. Estão prontos para descobrir o que essa igreja pode nos ensinar hoje? A mensagem começa com uma apresentação poderosa de Jesus. Ele diz: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze reluzente. Essa imagem é impressionante. Os olhos como chama de fogo simbolizam o seu discernimento divino, sua capacidade de ver além das aparências, de enxergar o coração e as verdadeiras intenções. Nada fica escondido do seu olhar. E os pés como bronze reluzente falam da sua firmeza, da sua santidade e do seu juízo justo. É com essa autoridade que ele se dirige à igreja. Em seguida vêm os elogios. E que elogios! Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tiatira era uma igreja ativa e crescente. Eles tinham amor, fé, serviam uns aos outros e perseveravam mesmo diante das dificuldades. E o mais incrível é que eles estavam melhorando, suas últimas obras eram ainda maiores que as iniciais. Que exemplo de dedicação e crescimento! Eles não estavam estagnados, mas progredindo no serviço ao Senhor. No entanto, mesmo com tantos pontos positivos, havia um problema grave. Jesus continua: mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Essa Jezabel não era a mesma do Antigo Testamento, mas alguém que agia com o mesmo espírito dela. Ela se apresentava como uma líder espiritual, uma profetisa, mas seus ensinamentos eram perigosos. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos entender o que isso significa. Tiatira era um centro comercial com muitas guildas de ofício. Para participar dessas guildas e prosperar nos negócios, muitas vezes era exigido que as pessoas participassem de festas e rituais pagãos, que incluíam imoralidade e idolatria. A falsa profetisa Jezabel estava, provavelmente, ensinando que não havia problema em participar dessas práticas. Ela promovia um sincretismo religioso, uma mistura perigosa entre a fé cristã e as práticas do mundo. Era uma mensagem de pode tudo, que relativizava o pecado e comprometia a santidade do povo de Deus. A igreja, em sua maioria, estava tolerando essa influência maligna dentro de suas fileiras, permitindo que o engano se espalhasse. Jesus, com seus olhos de fogo, expõe essa corrupção espiritual. Ele revela que deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Por isso, o juízo seria severo. Ele avisa que tanto ela quanto aqueles que seguem seus ensinos e não se arrependem, sofrerão as consequências. Isso serve de alerta para todas as igrejas, de todas as épocas. Não podemos tolerar o falso ensino, a imoralidade e a mistura do sagrado com o profano. Jesus exige santidade e fidelidade exclusiva a ele, mas, como sempre, há uma mensagem de esperança. Jesus se dirige àqueles em Tiatira que não seguiram os ensinos de Jezabel, que não se contaminaram com as profundezas de Satanás, como ele mesmo chama essas doutrinas. Para esses fiéis ele diz: não porei sobre vós outra carga, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Era um chamado à perseverança, a se manterem firmes na verdade que já conheciam. E a promessa para os vencedores, para aqueles que resistem ao engano e permanecem fiéis, é extraordinária. Jesus promete ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isso fala de uma autoridade compartilhada com Cristo em seu reino futuro. E a estrela da manhã é uma referência ao próprio Jesus. A maior recompensa para o vencedor é ter o próprio Cristo, a comunhão plena e eterna com Ele. A mensagem para Tiatira nos desafia hoje. Será que em nossa busca por relevância ou aceitação, estamos tolerando ensinos ou práticas que comprometem a verdade do Evangelho? Será que estamos permitindo que o espírito de Jezabel se infiltre em nossas vidas e em nossas comunidades, misturando a luz com as trevas? A igreja de Tiatira nos ensina a importância do discernimento e da coragem de confrontar o erro, mesmo quando ele se apresenta de forma atraente, e nos lembra que, apesar das pressões, a fidelidade a Jesus até o fim traz a recompensa mais valiosa que podemos imaginar. Que possamos ser como os fiéis de Tiatira, que não se contaminaram, e que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, rejeitando todo engano e guardando firmemente a nossa fé. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém
E se inscreva no canal para não perder os próximos estudos.